Bolsonaro criou o medo da vacina e o destemor ao vírus. Esse texto é em memória às 700 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Quando mais de 4 mil pessoas morriam em 24 horas no Brasil, a indiferença, a mentira, a violência bolsonarista davam as cartas na sociedade brasileira, embalando os atos de um presidente que escarnecia dos mortos, receitava, sem ser médico, cloroquina, negava a compra de vacinas, substituía ministros que seguiram a ciência. Bolsonaro fazia campanha para as pessoas não se vacinarem, mesmo sabendo que isso significaria a morte de muitos brasileiros. E foi justamente o que ocorreu. Ultrapassamos 650 mil mortes na pandemia na gestão Bolsonaro. Pessoas morreram por não estarem vacinadas quando já havia vacinas disponíveis, hospitais ficaram superlotados porque havia um presidente incentivando aglomerações, o não uso de máscaras e sabotando as ações dos estados que tomaram iniciativas de seguirem as medidas de isolamento social e uso de máscaras. O pior exemplo disso ocorreu no Amazonas, quando morreram 51 pessoas asfixiadas por falta de oxigênio terapêutico, por causa da sobrecarga dos hospitais. Os cientistas vinham alertando desde o início e, por conta da perspectiva de possibilidade deste risco, a Organização Mundial de Saúde, OMS, indicou o isolamento social e o uso de máscaras como medidas preventivas e de controle da disseminação do Covid-19, coisa que o presidente fez questão de contrariar em todo o seu mandato e em todo o seu governo. Em 2020, 8 em cada 10 pessoas entubadas por Covid-19 morreram no Brasil, negacionista de Bolsonaro, e em 2021 cerca de 28 mil pessoas morreram sem conseguir chegar a um leito de UTI. Mas apesar disso, Bolsonaro continuou a defender o negacionismo e a influenciar pessoas a não usarem máscara e se aglomerarem. Bolsonaro teve o pior governo no que diz respeito ao trato da pandemia em pesquisa realizada com outros 98 países. Especialista ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da pandemia realizada em 2021, afirmou que ao menos 400 mil vidas poderiam ter sido salvas se as medidas adequadas tivessem sido tomadas pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro fez algo inimaginável, fez as pessoas perderem o medo do vírus que mata. Para se ter uma ideia, nos últimos 7 dias entre 18 e 25 de fevereiro de 2023 o Covid matou em média 220 brasileiros. Provavelmente o carnaval tem algum impacto nestes números, pois na semana anterior a média estava em 27 mortes diárias, o que mostra como esse vírus é proporcionalmente letal à aglomeração. Por isso a importância de todos estarem vacinados. A vacinação no país tem caído cada vez mais, e não apenas com relação ao Covid-19, mas também a outras doenças letais como sarampo e poliomielite. O país tem encontrado resistência da população em vacinar seus filhos para estabelecer uma proteção adequada a estas doenças. A cobertura vacinal tem caído à medida que as fake news e as campanhas anti-vacinas têm deixado as pessoas com mais medo da vacina que protegem do que dos vírus que matam e podem deixar sequelas irreversíveis, como é o caso da paralisia infantil. Apenas o Covid-19 já matou cerca de 700 mil pessoas em um período de pouco mais de 2 anos. Em 2021 tivemos o ano mais mortal da série histórica do Brasil até aqui, e o bolsonarismo, que usam fake news contra as vacinas, consegue fazer as pessoas terem medo das vacinas e ignorarem o perigo real do vírus. É necessário uma campanha nacional de incentivo à vacinação e de desmentir as fake news contra as vacinas até que a população volte a cumprir as metas da cobertura vacinal no país.